Eu fiquei alguns dias sem conseguir gravar pelo seguinte, foi porque o programa de edição que eu uso para editar os vídeos, ele deu um problema. Eu demorei para conseguir corrigir o problema dele e só consegui fazer isso hoje. Aí eu fiquei praticamente, se eu não estiver ruim de cálculo, quase uma semana sem conseguir gravar vídeo. Mas hoje, vamos lá, vamos colocar o nosso barco para caminhar. O vídeo nosso de hoje é o seguinte. Na semana passada aconteceu uma paralisação do metrô lá na cidade de São Paulo. E adivinhe só quem estava comemorando, quem estava dando gargalhadas, muita gargalhada com a paralisação do metrô lá em São Paulo. Consegue imaginar quem foi? Pois bem, quem estava dando gargalhada foi o tal do Guilherme Boulos. Guilherme Boulos, caso você não saiba quem é esse ser, essa coisa, esse desocupado, esse vagabundo. Guilherme Boulos, ele é uma espécie de mula 40 anos mais jovem. A imagem dele é essa aqui, ele comemorando a paralisação do metrô lá na cidade de São Paulo. Vou repetir, desocupado, vagabundo, nunca trabalhou, nunca fez banana de nada, um verdadeiro clone, um verdadeiro DNA de mula. E com a mesma discurseira, com a mesma converseira de mula, que ele está preocupado com o trabalhador. Como é que um cara que nunca trabalhou na vida, desocupado mesmo, mas muito vagabundo, como é que você vai acreditar que um infeliz desse está preocupado com o trabalhador, cara? Porra, que nunca trabalhou, eu tô preocupado com o trabalhador, eu vou defender o trabalhador. O cara nunca trabalhou. Tem lógica isso pra você, cara? Pra mim não tem lógica nenhuma. E aí, se você perguntar, mas afinal de contas, qual foi o caso daquela questão lá da paralisação do metrô lá em São Paulo? Eu vou explicar qual foi o caso, cara, pra ver se você entende. São Paulo é a maior capital aqui do nosso país. São Paulo, ela é uma das 3 maiores cidades do planeta. Uma das 3 maiores. Se eu não estiver enganado, São Paulo disputa com Cidade do México, Nova York e Tóquio, e ela está ali rondando uma das 3 maiores capitais do planeta. Precisa dizer mais alguma coisa, cara? Você precisa de mais alguma coisa para entender que se você parar o metrô em São Paulo, eu não sei se você já esteve alguma vez em São Paulo. Eu já morei lá, eu já estive ali toneladas de vezes. Amigo, se você parar o metrô em São Paulo, se você parar a CPTM em São Paulo, você acabou com aquela cidade, cara. São, assim, números por cima mesmo, 7 milhões de pessoas que se movimentam tudo aquilo ali, cara. 7 milhões de pessoas. Tu acha que isso é coisa pouca? Aqui no Brasil, para você conseguir esse número em termos de cidades, você vai ter que juntar aí umas 50 cidades para você chegar perto desses 7 milhões. São 7 milhões que chegaram atrasados no trabalho, que não conseguiram chegar no trabalho, que deixou de viajar, que deixou de fechar um negócio, que deixou de viajar, que deixou de fazer 1001 coisas por conta de um vagabundo, o tal do Guilherme Boulos, junto com o sindicato, junto com o PT, com o PSOL, com o PC do B, PC da caralha, PC do inferno, enfim, paralisou a maior cidade do país. Você sabe quantas pessoas, quantos trabalhadores foram prejudicados com isso, cara? Como é que um filho de jumento desse vai abrir o bico, latir, relinchar,
que ele está defendendo o trabalhador, e tu vai acreditar o cara que está dando prejuízo para trabalhadores? Um trabalhador que precisa que aquela cidade esteja completamente movimentada. São Paulo, meu amigo, quando metrô e CPTM estão a pleno vapor, tudo funcionando, às vezes em determinados horários ainda não é o bastante, cara. Tamanha é a agitação ali. Agora tu imagina você paralisar aquilo, cara. Quebrou a cidade, porra. Afundou a cidade. Você pode desempregar pessoas, pode destruir negócios, prejuízo na casa dos milhões ou bilhões por conta dessa patifaria de, repito, Guilherme Boulos, vagabundo, Lula, vagabundo, PC do B, vagabundo, PSOL, vagabundo, PC do caralho, vagabundo, uma raça desgraçada de vagabundo, um bando de animais que abre a porra do bico e fica relinchando, que está preocupado, está defendendo o trabalhador, e tem gente que acredita naquele rebanho de vagabundos de animais. E esse caso que aconteceu, vale mencionar o seguinte: tem a questão de sindicato, né? E tem trabalhador por aí que acha que sindicato é um negócio bacana, moral. Não, sindicato tá lá, tá lutando por mim, pelos meus interesses. Sindicato que ajuda a prejudicar trabalhadores. Veja, meu amigo, entenda o seguinte: caso você não consiga compreender, São Paulo é, aqui no nosso país, a cidade onde tudo se converge, tudo passa por São Paulo. É a capital financeira do nosso país. São Paulo é mais importante do que Brasília. São Paulo, apesar de estar aqui na ponta e Brasília está aqui no meio, tudo se converge aqui para São Paulo. Vem de diversas partes do país e do mundo, converge aqui para São Paulo, e daqui de São Paulo se distribui para o país e para o mundo. São Paulo é a mais importante e enfim, tudo. E aí o sindicato do caramba, ele ajuda a prejudicar trabalhadores quando ele dá apoio a essa tal dessa paralisação, greve lá do metrô. E aí tem trabalhador que não, o sindicato, como é que você vai acreditar em um negócio desse, cara? Que sindicato tá a favor de você se ele tá prejudicando o trabalhador? Ah, não é porque ele está lutando pelo direito do trabalhador, por salário, por dignidade. Não, cara, é tudo conversa de patife, conversa de vagabundo, cara. Primeiro que o cara que trabalha lá no metrô em São Paulo, entenda, ele não recebe miséria, cara. O salário do cara que trabalha no metrô lá em São Paulo é um salário muito bom. As condições são muito boas. Então, não pense que o cara lá trabalha e recebe miséria. E outra coisa que você tem que entender é o seguinte, cara: como é que você vai confiar em um tal de sindicato que ele chega aqui na sua cara, fica aqui conversando, contando conversa fiada e empurrando um monte de besteira e imbecilidade pra cima de você? E depois esse mesmo sindicato, ele sai daqui, ele vai para ali, para aquela sala, aquele escritório, fica lá com o tal do patrão, com não sei quem, com o governo, com o representante do governo, fica lá 3, 4 horas, 5 horas reunido lá, decidindo não sei o que lá, a portas fechadas. E como é que você vai acreditar em um cara que ele tá aqui na sua cara ali falando um negócio, e depois ele se reúne às escondidas lá no escritório dele, lá na sala dele, lá no bunker dele, lá na caralha dele lá, tratando não sei o que lá, coisa que eu e você não sabemos? Você vai acreditar que um cara desse, ele está trabalhando pelo seu interesse, você que é trabalhador? Pelo seu interesse? A portas fechadas? Por que ele não traz a desgraceira toda para aqui? Por que ele não faz tudo aqui às claras? Traz representante de governo, de não sei quem, de empresa, do caralho que for, e faz tudo aqui, jogo aberto aqui. Por que ele tem que se esconder lá na porra do bunker dele, lá na sala dele, lá no escritório dele lá, e fica horas e horas lá, tratando não sei o que lá? Por quê?
Por que não faz a porra aqui, a luz do sol, para todo mundo ver e ouvir? Por que tem que ser lá escondido? Aí depois o cara faz lá a tratativa, a negociata dele lá, aí ele sai de lá, não, nós vamos fazer aqui uma assembleia, ou não sei o que lá, uma reunião, um caralho que for, para dizer para vocês, né, para os trabalhadores ali, o que é que nós decidimos. Tu vai acreditar em uma porra dessa, cara? O cara ficou 3 horas, 4 horas, 5 horas lá. Tu vai acreditar? Eu não acredito, porra. Eu não acredito mesmo em sindicato. E outra, vou só repetir uma história que eu já contei aqui. Mula, esse vagabundo, ele exigiu tempos atrás que 8 funcionários do Banco Santander fossem demitidos. Na época, eu entrei em contato com o sindicato dos bancários aqui do estado de São Paulo para saber qual era o caso. E aí, você vai se manifestar? Você vai mandar Lula aí para casa do caralho, esse vagabundo que exigiu a demissão de 8 pais de família? Isso aí já tem mais de 10 anos, cara. E até hoje a porra do sindicato de bancário aqui de São Paulo ainda não me respondeu. Lula, esse vagabundo que diz que está preocupado com o trabalhador, exigiu a demissão de 8 trabalhadores do Banco Santander e foi atendido. Cadê o tal sindicato? Por que ele não foi no pescoço daquele jumento e estrangulou aquele jegue, aquele patife, aquele ladrão? Você nunca se perguntou por quê? E por fim, nós temos que colocar nessa discussão o seguinte, meu amigo, é a questão da privatização. Você sempre vai ver e ouvir por aí sindicato, Lula, Guilherme Boulos, PT, PSOL, PC do caralho, PC do B, PC, um monte de P do caralho por aí, um monte de vagabundo, é PV, P vagabundo, pronto, um monte de vagabundo desocupado dizendo por aí que é contra privatização. Mas afinal de contas, por que ele é contra a privatização? É porque ele está preocupado com você, trabalhador, com o seu emprego. Você vai acreditar nesse canto de sereia? Ah não, o sindicalista Guilherme Boulos, porque Mula, porque Gleisi Hoffmann, porque o caralho, porque dilúvio feijoada, porque sei lá, esses vagabundos, eles são contra a privatização porque estão preocupados com o meu emprego. Você vai acreditar nisso, cara? Vai acreditar nessa conversa de estelionatário de vagabundo? É evidente que não está preocupado com... Eles são contra a privatização, não é porque está preocupado com o seu emprego. Eles são contra a privatização porque a privatização retira, fecha uma empresa, uma estatal que eles usam como balcão de negócio, para negociata, para fazer os acordos de esgoto, de rato deles por aí, subterrâneo por aí. É isso. Não é porque ele está preocupado com o seu emprego, cara. Que eu estou preocupado porque o cara... Não, ele quer que... Eu já falei toneladas de vezes, cara. A esquerda quer que pobre e trabalhador vá para casa da puta que pariu, vá pro inferno e se exploda lá. É isso que eles querem, cara. Agora, enquanto eles puderem usar trabalhador, pobre, negro, homossexual, favelado, mulher, eles vão usar esses como degraus para eles atingirem os objetivos deles, óbvio. Então, é por isso. Não é porque ele está preocupado nem comigo, nem com você. No dia que eles ganham lá o que eles querem, o dinheiro que eles querem lá, o poder que eles querem, tudo que eles querem que trabalhador, repito, se exploda no inferno. Então não caia na conversa de que o cara é contra a privatização porque está preocupado com o meu emprego, com o meu bem-estar, porque a Petrobras, Correios, BNDES é um tal de patrimônio de povo brasileiro. Que porra de patrimônio de povo brasileiro, cara? Isso aí é conversa de vagabundo, cara. Não cai nessa conversa. E só usam tudo isso aí para o benefício deles. Porque no dia que aquilo for privatizado, fechou-se uma torneira,
Fechou-se uma empresa para eles usarem como balcão de negócio. É por isso, só e somente isso. Não é porque ele está preocupado com o emprego de trabalhador nenhum, que porra de nada, ele quer que trabalhador se lasque lá no inferno. Por isso, meu amigo, em conclusão, entenda, aquela paralisação lá em São Paulo do metrô, o único objetivo daquilo era criar uma enorme confusão na cidade, atrasar a vida do trabalhador e gerar algum tipo de lucro para Guilherme Boulos, para o PT, para o PSOL, para esses caras aí. Somente e somente isso. Não é porque o cara está preocupado com o trabalhador nenhum, nunca esteve e nunca vai estar. Certo? Vídeo de hoje encerrado, meu amigo, é o seguinte. Hoje é quarta-feira, dia 11 de outubro. Amanhã, dia 12, feriado. Sexta-feira, para alguns, vai ser uma espécie de feriado prolongado. Se for o seu caso, eu já te desejo um excelente final de semana. Tudo de bom para você. Perfeito final de semana. Descanse, aproveite. Enfim, tudo de bom para você, certo? Faça o favor, deixe seu gostei, se inscreva, dá uma força. Enfim, tudo. Até o nosso próximo encontro. Muitíssimo obrigado.